Olá galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Sou o professor Marconi Santos. A gente vai ver essa aula que é voltada para conjuntos, assunto do ensino médio do primeiro ano. Aqui nós estamos na aula 1 porque eu dividi a aula 1 em duas partes, porque a segunda parte ficou mais voltada para quem quer aprofundar mais o conhecimento em relação aos conjuntos e algumas demonstrações, ok? Então já vimos a natureza do infinito com Arquimedes, Galileu Galilei, Bolzano e paradoxo de David Hilbert. Se você tiver curiosidade em olhar essas aulas anteriores, eu aconselho bastante você dar uma olhadinha para ter uma noção do que iremos falar hoje, ok? Então, hoje iremos tratar da demonstração de George Cantor, mas só que eu aconselho você a dar uma olhadinha aí nas aulas de função injetora, função sobreinjetora e função bijetora. Então vamos lá acompanhar. Determine as contribuições de George Cantor, né? Então, inicialmente, Cantor definiu o conjunto que iria enumerar novos outros conjuntos a partir do conjunto dos números naturais positivos, né? Que é o asteriscozinho, que quer dizer 100 ao zero, né? Porque o zero a gente não pode dizer que ele é positivo nem negativo. E usou a enumeração para os múltiplos positivos de 10, que podemos definir uma relação de f, que é uma função dos números naturais positivos em um conjunto chamado M, que se M é os múltiplos de 10, né? Ele colocou aqui, múltiplos positivos de 10, cuja fórmula dessa relação seria f de n igual a 10n, sendo que esse n são os elementos contidos nos números naturais, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente, como forma de ordenamento. Então, para n pertencente aos naturais, teremos m, que é os múltiplos de 10. Quando o n for 1 vezes 10, 1 vezes 10 será 10, 2 vezes 10 será 20, 3 vezes 10, 30, 4 vezes 10, 40, 5 vezes 10, 50, 6 vezes 10, 60. Então ele assim conseguiu enumerar os múltiplos de 10 e tornando o conjunto assim também, como os naturais, infinito. Então verificamos que 1 está associado a 10, o 2 está ordenando 20, o 3 ordenando 30, o 4 ordenando 40, o 5 50 e assim sucessivamente, infinitamente, né? Então nesse caso temos a correspondência biunívoca, que é justamente a bijetora, que é tanto injetora como sobreinjetora. Todos os elementos de um conjunto estão associados a todos os elementos de outro e somente um único associado ao outro único elemento, não sobrando nenhum. Então vamos entender melhor essa situação com o esboço de um diagrama. Aí eu coloquei para a gente ter noção do que a gente estava trabalhando. E vamos entender aqui, ó. Aqui nós temos a função, né, a fórmula, que n são os números naturais positivos, e o resultado é o m, que são os múltiplos dos números naturais positivos, usando pela fórmula, que é f de n. Então aqui tem um 10, 20, 30, você pode observar que 1 está associado a somente 1, e todos, assim infinitamente, estarão associados entre si. Agora vamos ver, ó, como foi feita a enumeração de Cantor para os números racionais, né? Que ele mostrou aqui que A é dito como o numerador. Então essa coluna para baixo, elas são compostas dos numeradores das frações, e o B, eles são compostos pelos denominadores. Então se for 1 e 1, numerador é 1, denominador é 1. Se for 2 e 1, denominador é 2 e o numerador é 1. Se for 3 e 1, denominador é 3 e numerador é 1. Se for 3 e 5, então o denominador é 5 e o numerador é 3. A partir dessa tabela que Cantor construiu, ele começou a fazer um zigue-zague para numerar os números racionais, desculpe, os números racionais. Mas claro, aqui, ó,
Ele fez a exclusão do zero e tomou somente os positivos e enumerou através do conjunto dos números naturais positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e essa tabelinha segue infinitamente numa correspondência bijetora. Então ele provou que é possível enumerar os números racionais. Vamos em frente? Tabelinha aí que melhor explica para você visualizar também, só um complemento. Entre o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos naturais também há uma correspondência, uma tal correspondência. Consideramos a função de f, que é uma função dos números naturais, nos racionais, aliás, nos inteiros, tal que f de x, quem é x? X é os elementos pertencentes aos números naturais. Se x for um número par, a gente utilizará desta fórmula. Então, se a gente pegar o primeiro número que ordena, que é o zero, aliás, os números naturais, incluindo o zero, a gente vai ter que o zero é par. Então aqui fica 0 dividido por 2, que dará 0. Se a gente for colocar o 1, a gente terá 1 no lugar do ímpar, né? Porque a gente está chamando o x de ímpar, porque 1 é ímpar. Então botaríamos um 1 aqui. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 daria 1. Com o sinal aqui de fora, negativaria o valor 1. Ok? Se eu pegar o número 2, o 2 é par. Então o 2 ficaria aqui em cima. 2 dividido por 2, 1 seria positivo. Pegaríamos então o número 3. O 3 é ímpar. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Pega o sinal de fora, menos 2. Agora com o 4. 4. 4 dividido por 2, 4. Aliás, 4 dividido por 2, 2. Então x vai ser 2. O f de x, né? O f de 4 vai ser 2. E o 5, que é o ímpar, ele vai pegar por baixo. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Pegou o sinal, menos 3. E assim, ó, observe que iremos construindo o conjunto dos números inteiros, né? Que são os números positivos e negativos. Em 1874, Cantor percebeu que o conjunto dos números reais não poderia ser posto em correspondência bionívoca com os naturais, ou seja, não é enumerável. Ele é do tamanho estritamente superior. Cantor provou a impossibilidade da abjeção entre os dois conjuntos e, não sendo enumerável, Cantor denominou o conjunto dos reais de contínuo. Então vamos ver a demonstração como foi feita. Ele pegou o intervalo entre 0 e 1, já não é numerável. Então os números entre 0 e 1 serão números que começam com 0, alguma coisa, né? Então, esse número ele vai estar entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, ele iniciará por 0, e aqui teremos uma sequência de números cujos algarismos estarão no intervalo de incluindo 0 e incluindo 9, né? Então esse intervalo de inclusão do 0 até o 9, começando do 0 até o 9. Então não posso botar um número aqui que tenha duas casas decimais, então tem que ser apenas uma. Então foi assim que ele definiu uma sequência de números, né? Que é esse método utilizado para representar os números entre 0 e 1, em que cada dígito é um número de 0 a 9. O método utilizado foi de redução ao absurdo, inventado pelos matemáticos gregos. Então, o que é a redução ao absurdo? É um tipo de argumento lógico no qual alguém assume uma ou mais hipóteses, e a partir dessas deriva uma consequência absurda ou ridícula, e não conclui que a sua suposição original deve estar errada, tornando assim ela verdadeira. Exemplo: pegamos a mesma sequência, né? Agora atribuímos números aleatórios 3, 4, 5, 9, 8, 7, 4, 2 e 8 e assim sucessivamente, que esses algarismos estejam de 0 a 9,
e assim por diante. O número está entre 0 e 1, e todos os seus dígitos estão de 0 a 9, e é chamada representação decimal. Vamos supor que o R tem a mesma cardinalidade que Q, que já sabemos que é enumerável. Então Q, acabamos de ver no slide anterior, que podemos enumerar, que é os números racionais. E R, a gente está dizendo que Q é a mesma coisa que R. Então usamos essa forma de representação decimal para provar. Então, o que quer dizer cardinalidade? Cardinalidade é para definir a quantidade de números. Então, se tem mesma cardinalidade, a quantidade relativa-se ao conjunto em associação. Quer dizer o mesmo número de elementos. Cardinalidade é a quantidade de elementos de um conjunto. Nesse caso, o conjunto dos números reais também seria enumerável. Não existiria a correspondência bijetora com os números naturais. Então vamos verificar. Ele fez numa forma de ordenação. O primeiro número ele colocou o A1, A12, A13 e assim sucessivamente. O da segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então ele fez no formato de uma lista a construção desses números, sendo que aqui temos noção de que vai ser infinito. Método da diagonal inspirado na tabela dos racionais, mas os números foram dispostos em uma lista enumerada, né? Então aqui, ó, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, quarta linha e assim sucessivamente. Aqui nós colocamos os números, atribuímos valores aleatórios e a lista é arbitrária. O dígito A e J, que é o J, é o jésimo dígito do iésimo número. Então, um exemplo, se teremos a posição 3, que é a terceira linha, 4, a coluna. Então, o número 3, 4 seria o número 8, ok? Só para a gente identificar como seria a noção de cada elemento. Então, considere a nossa lista a diagonal A1, A122, A33, A44, usando esses dígitos. Vamos construir outros números para D, que é a diagonal. Então, temos aqui a diagonal, já definindo como 0, D1, D2, D3. Iremos criar um número que usaremos os números, né, da diagonal, mas só que iremos fazer um acréscimo de uma unidade para cada termo da sequência. E uma observação: só podemos fazer quando ele for menor que 9. Se caso o valor da diagonal for 9, atribuiremos o valor 0. Então, mais um pequeno detalhe: se A e I ou é igual a 9, DI é igual a 9 mais 1. Temos que DI é igual a 10. Temos dois dígitos, não serve, pois os nossos dígitos são de 0 a 9. Definiremos que DI é igual a 1 se A e I igual a 9. Então, se o DI for igual a 1, se A e I for igual a 9. D é igual a 0, DI, D2, D3, D4 e assim sucessivamente, sendo que DI pode ser qualquer outro número de 0 a 9. Ok? Vamos em frente. D, que é a diagonal, é um novo número que está entre 0 e 1. Então observe que D é um número que está entre 0 e 1, que a gente usou os elementos da diagonal para construí-los. E podemos notar que o primeiro, ele vai ser um novo número construído, ele vai ser diferente do primeiro da diagonal, assim como o segundo será também diferente do segundo da diagonal, e assim segue infinitamente. D1 não pode ser o primeiro da lista, pois A1 mais 1 é diferente de A11. D2 não pode ser segundo da lista, pois A22 mais 1 é diferente de A22. Então o cantor foi fazendo essa sequência e percebeu que este número não está em nenhuma posição da lista, provando por absurdo
que não podemos numerar esses números. Então D não pode ser nenhum número da lista do conjunto dos números reais, porque qualquer das posições que colocássemos esse número, ele não satisfaria nenhuma da ordem da lista, nenhum dos posicionamentos. Então vamos em frente. Foi criada uma lista entre todos os números reais entre 0 e 1, e foi construído um número que está entre 0 e 1 e que não está na lista. Então provamos que não podemos enumerar os números reais. Supomos inicialmente que o conjunto dos números reais poderia ser enumerável. Foi levado ao absurdo que um número poderia estar e não está ao mesmo tempo em uma lista. Então provamos, né? Então os números reais não podem ser enumeráveis. O conjunto dos números reais tem um número infinito de elementos. É um errinho aí, né? Possui um número infinito de elementos, mas este infinito é maior que o número também infinito de elementos dos conjuntos naturais, que é o mesmo dos números racionais. Então você imagine um conjunto racionais e dentro do intervalo de dois números racionais existe mais outro intervalo infinito de números. Então estes seriam os números reais. A cardinalidade dos reais é maior do que a cardinalidade dos racionais. Podemos dizer que ele é mais infinito do que o outro, né? Mas sendo que ambos são infinitos, né? Então provamos assim essa prova de infinitos números. Eu coloquei algumas sugestões e as bibliografias que eu usei para construir esses slides, de uma pequena pesquisa que eu fiz, de 2 livros, de uma monografia e de um site, de um vídeo do YouTube. Se vocês quiserem assistir, é muito bom também, dá para ajudar mais a compreender esta aula. Então eu gostaria de agradecer pela atenção. Se inscreva no canal para estar recebendo mais vídeos, dê um gostei para estar incentivando a fazer mais vídeos. Um grande abraço e na próxima aula iremos ver noções de lógica, ok? Um forte abraço, fique com Deus e valeu!